Olá, turma! Eu sou o professor Eduardo Carioca e hoje eu vim conversar com vocês sobre os ciclos do poder de polícia. De fato, quando o edital lhe cobra poderes da administração pública, dentre o poder normativo ou regulamentar, o poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder de polícia, desses quatro, o mais cobrado de certo é o poder de polícia. E o que é o poder de polícia? O poder de polícia consiste na atividade da administração pública por meio de atos normativos, como leis ou atos concretos, como aplicação de multas, interdições, limitar atividades privadas em benefício da coletividade e do interesse público. Se policiar significa se restringir, se limitar. Então, por exemplo, você que tem um veículo não pode dirigir como você quiser, na velocidade que você quiser, da forma que você quiser. Daí vem a administração pública e limita essa sua atividade em benefício do interesse público. Por exemplo, para você dirigir veículo automotor, precisa ter, por exemplo, carteira de habilitação, você precisa passar regularmente por vistorias. Então, tudo isso é faceta do poder de polícia, que consiste, repito, em limitar suas atividades privadas em prol do benefício do interesse público, perfeito? Mas em relação ao poder de polícia, esse é o tema de hoje, nós vamos conversar sobre os ciclos do poder de polícia. O poder de polícia ele se divide em 4 ciclos. O primeiro é a ordem de polícia, depois o consentimento de polícia, logo depois a fiscalização de polícia e, por último, a sanção de polícia. O que é a ordem de polícia? A ordem de polícia é a previsão legal que determina aquela limitação específica. Por exemplo, para dirigir veículo automotor é necessário que se tenha carteira nacional de habilitação. Quem diz isso? A ordem de polícia, a lei, o Código de Trânsito Brasileiro. Passada a ordem de polícia, vem o consentimento de polícia, onde o Estado ele consente, ele permite que você exercite aquela determinada atividade fiscalizada. Por exemplo, você vai para a autoescola, você passa em todos os exames e consegue a carteira nacional de habilitação, a permissão para dirigir. Aí é a segunda fase do ciclo de polícia, que é o consentimento de polícia. Depois do consentimento de polícia, vem a fiscalização de polícia. Por meio da fiscalização de polícia, aquela conduta então autorizada, então permitida, é fiscalizada, é vista pelo poder público. Então, ainda tomando como exemplo o trânsito, você vai ser fiscalizado por radares, fotossensores e tudo mais. E por último, uma vez que você pisa na bola, por exemplo, dirige acima da velocidade, ou então estaciona em lugar indevido, vem a sanção de polícia, que é justamente a penalidade, a sanção, a multa aplicada para quem descumprir os requisitos daquela atividade então autorizada. Então são esses os 4 ciclos ou fases do poder de polícia. E em relação a eles, 2 dos ciclos de polícia admitem delegação. Quais são eles? O consentimento de polícia e a fiscalização de polícia. Então, se a sua prova vier lhe perguntando o poder de polícia é indelegável, você vai dizer errado. Porque dos 4 ciclos do poder de polícia, o consentimento de polícia e a fiscalização de polícia são delegáveis. E aqui, para exemplificar, uma jurisprudência a respeito da delegação do poder de polícia em relação às sociedades de economia mista. Sociedades de economia mista que têm personalidade jurídica de direito privado, elas podem sim exercer o poder de polícia fiscalizatório. Você já nota aí uma delegação de um dos ciclos do poder de polícia. Contudo, elas não podem aplicar multas, ou seja, você observa, portanto, que a ordem de polícia, que é a lei, e a sanção de polícia, elas são atividades típicas de Estado, de império, e não podem ser, portanto, delegadas para pessoas jurídicas de direito privado. Então esse é o tema de hoje, ciclos do poder de polícia. Espero contribuir na aprovação de vocês. Um abraço, até a próxima.